secret side of me I never let you see. I keep it caged but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. É isso aí, a Jeans aqui quem fala, e o Black Bardock Teorias com mais uma nova teoria que DXD também. Mano, vou mudar o nome do canal para DXD Teorias. Brincadeiras à parte, hoje e o que aconteceria se Kaneki fosse para o mundo de Hype Show DXD. Bom, nessa teoria os eventos de Tokyo Ghoul seriam um pouco mais cedo que na história original, e a teoria começa no momento em que Kaneki tenta atravessar o rio de sangue. No meio do rio de sangue ele não consegue se mexer e se afoga no sangue. E só um detalhe, o Kaneki e a Touka não tiveram a mesma relação da história original, então Touka não estaria grávida. Enquanto Kaneki se afogava, ele pensava em tudo o que já havia acontecido em sua vida e derramaria umas lágrimas. Nesse momento ele vê uma luz forte que fala para ele: você quer recomeçar sua vida em outro lugar? Kaneki fala: porque alguém me ajudaria. A luz fala: embora você tenha falhado, você foi o que mais lutou para uma igualdade entre as raças, então por isso estamos dando uma segunda chance em outro mundo. Kaneki pensa um pouco e fala: me conte sobre esse mundo. A luz conta sobre a guerra entre as três facções e fala um pouco sobre cada facção, e Kaneki diz: eu aceito com uma condição. A luz não diz nada, como se estivesse esperando ele falar suas condições. Kaneki diz: eu quero que você extermine minhas outras personalidades. A luz diz: eu posso exterminar, mas terá que escolher uma para continuar com você. Kaneki escolhe a da Rise, pois ele já sabia muito bem como lidar com ela, e a luz fala: agora irei te enviar para o inferno, brilhando ainda mais, fazendo Kaneki fechar os olhos. Se acorda em uma floresta e estava à noite. Kaneki pensa então: e assim que o inferno. Kaneki estava vestindo sua máscara, uma roupa de couro como aquela da segunda temporada, e uma capa como a do Naofumi, só que preta, que cobria o corpo inteiro. Kaneki decide dormir e se escora numa árvore. Após acorda, Kaneki percebe uma cidade no horizonte e vai em direção dela para pedir informações, e ao chegar mais perto percebe que é uma cidade bem medieval, e ele se pergunta se eles têm tecnologia. Ao chegar, todos estavam olhando para ele. Ele escuta algumas pessoas dizendo que o clã Gremory está na cidade procurando novos membros. Kaneki pensa que isso deve ser como uma associação como a CCG, e seria bom entrar em uma, pois iria conseguir informações para poder viver naquele mundo. Kaneki ao dobrar vê muitas pessoas em volta de algumas garotas, mas Kaneki consegue ver e seria uma ruiva com belas curvas e umas morena que teriam umas curvas mais belas ainda, e uma albina baixinha, e também percebe um garoto loiro. Todos estavam vestindo roupas de escola e pensaria: esse deve ser o clã Gremory. Antes que vocês perguntem, isso é antes dos eventos da história original. Rias perceberia Kaneki que estava encarando ela. Ao perceber que a ruiva o percebeu, ele sai andando rapidamente. Rias fala para Akeno que ela já vem e vai atrás de Kaneki, que acaba entrando num beco sem saída. Rias entra no beco e fala: quem é você? É algum tipo de terrorista? Kaneki fala: não sou um terrorista. Rias diz: tem certeza? Olha essa sua roupa. E sua reação ao perceber que eu vi você me observando. Kaneki fala: e que eu ouvi muitas pessoas falando sobre o clã Gremory, e como não conhecia os define que eles eram vocês, e estava tentando ver o que vocês tinham demais. E Rias dá uma risada e diz: você não é um demônio, o que faz aqui no inferno? Fala seria. E Kaneki diz: eu sei lá, dormi e acordei aqui. Ele não confiava muito nela para contar que ele é de outra dimensão.
Rias fala para ele parar de mentir e ele fala que não está mentindo e Rias parte pra cima de Meliodas, mas o mesmo se desvia. Nesse momento chega Kiba, que tenta acertar uma espadada no Gol e se desvia sem dificuldade, mas iria ser acertado por um raio de Akeno, mas ativa sua Kagumi se defendendo, deixando todos surpresos. Kaneki desativa sua Kagumi e Koneko tenta acertar um soco nele, mas ele segura a mão de Koneko. Todos ficam surpresos por ele não ter voado. Após mais algumas tentativas inválidas de derrotar o Gol, eles desistem e Rias fala ofegante: você é bom, qual sua classe de demônio? Kaneki fala: eu não sou um demônio, eu sou um Gol. Rias faz uma cara confusa e pergunta ao que um Gol, e Kaneki fala: e uma espécie de vampiro, deixando Rias surpresa, pois quase todos os vampiros já estavam mortos. E Rias pergunta se Kaneki não quer entrar em sua nobreza. Kaneki aceita, pois assim teria onde morar. Rias puxa uma maleta e olha para as pesas com uma cara indecisa, mas antes que ela possa se decidir, os peões começam a levitar e girar em volta de Kaneki, virando peças mutantes e entrando em Kaneki. Kaneki e Rias desmaiam. Rias se vê numa mansão gigantesca e vê um garotinho correndo e segue o garoto, chegando numa espécie de cais no lago de sangue. Rias pergunta quem era o garotinho, que diz que o Kaneki, deixando Rias surpresa, e Rias diz: bom, agora era para eu estar vendo suas memórias, porque eu não estou vendo. Pergunta pro Kaneki criança, que diz: e por que eu não quero que veja? Ele diz enquanto brinca com um graveto no sangue. Rias pergunta: por acaso você tá escondendo alguma coisa de mim? E o Kanekizinho diz: meu passado foi muito doloroso, então é melhor você não ver. Rias pensa: bom, vou soltar a tática, que depois irei ver em meus sonhos. E Rias fala: bom, não importa, e verei tudo em meus sonhos. E Kaneki olha para Rias e diz: vai ser melhor ver aos poucos. Rias fica um pouco brava ao ver que sua estratégia não funcionou. Kaneki e Rias acordam, entra em Rias começa a ler um livro e Kaneki vai conversar com ela e pergunta a Rias: para onde nós iremos? E Rias explica que irão para a couve. Kaneki pergunta se o livro que Rias está lendo é bom, e Rias fica surpresa ao saber que seu novo servo gosta de livros, e eles ficam conversando sobre livros por mais ou menos meia hora, até que Rias pede para Kaneki contar uma história. A Kaneki pergunta se ela já ouviu o conto do Rei de um Olho, e Rias diz que não. Então Kaneki começa a contar. Ele era um rei aclamado por todos, ele era rei de toda a sua raça, todos o apreciavam e veneravam, mesmo vivendo na miséria e sendo caçados, o rei incluso. Todos tinham fé no rei, fé que ele iria salvá-los. Quando chegou o grande dia em que iriam conseguir liberdade, o rei caiu em uma armadilha do inimigo, e mesmo sendo considerado o mais forte de todos, o rei perdeu a luta, e teve seus braços e pernas decepados, enquanto era deixado para a morte, e como consequência seu povo foi massacrado. Para evitar isso, com todas as suas forças, o rei utilizou o resto de seus poderes e se transformou em um dragão, que consumiu o rei em loucura. O dragão era tão grande que consumiu todo o território do rei, e matou todos, tanto inimigo quanto cidadãos do rei. Quando ele recobrou a consciência e viu que estava em cima de um dragão apodrecendo, ele percebeu o que fez. Ele matou todos que amava. Não conseguindo se matar, o rei começou a vagar por aí em busca de algo ou alguém para salvar de si mesmo da culpa. Rias estava com lágrimas nos olhos e diz: eu não esperava esse tipo de história. Kaneki fala um detalhe interessante e o motivo dele ser chamado de Rei de um Olho: o olho esquerdo dele era negro com a íris vermelha, que remetia ao sangue de todos que ele matou. Só para lembrar, o Kaneki não ativou seu cargo na luta contra a nobreza de Rias. Rias pergunta por que Kaneki usa máscara. Kaneki fala: bom, eu só uso ela para caçar. E Rias pergunta: caçar o que? Kaneki faz um olhar triste e diz: humanos, deixando Rias surpresa. Kaneki continua, fala: eu não consigo comer nada além de carne humana. E Rias fica triste pelo seu servo, mas antes que ela pudesse falar, Kaneki fala: e café? Eu também posso tomar café. Rias fala: eu sinto muito, mas não posso fazer nada por você. E Kaneki fala: tudo bem. Akeno aparece e fala: Kaneki poderia tirar essa máscara. Não se preocupe se sua cicatriz for feia, vou te amar igual. Fala um pouco corada, e ele olha para Rias, que assente com a cabeça, e o Uto e Koneko estavam prestando atenção no rosto de Kaneki, mas para a surpresa deles não tinha nenhuma ferida e sim um belo sorriso. Bom, Saiyajins, o vídeo fica por aqui, espero que tenha gostado. Tchau.